Eu agradeço o convite do Aloísio, Elias e do pessoal da casa. Tenho mais contato com ele, né? E agradeço muito a oportunidade, a presença de vocês, né? E queria dizer que estou aqui, meu principal objetivo é, primeiro, aprender, porque quando a gente prepara a palestra, quando a gente expõe, sai coisa que a gente não sabe do dia que vem, e aí a gente acaba aprendendo. Eu aprendo muito escutando as minhas palestras também, não é? Escutando várias palestras, inclusive as minhas, porque tem umas falas que são inspiradas que eu não preparei, na hora vem, não é? E também com as perguntas, porque as perguntas elas são instrutivas, quando a pessoa pergunta algo que eu jamais perguntaria, então isso força uma resposta, quer dizer, força um aprendizado, de alguma forma uma elaboração rápida, não muito boa porque é rápida, leva alguns segundos para os neurônios verificarem tudo e dar a resposta. Mas o outro objetivo, além desse aprendizado, é o diálogo, esse contato de corações, não é? Eu tenho 27 anos de vida dentro da comunidade religiosa, sou freira católica, e desses 27, considero 25 anos dedicados ao diálogo interreligioso oficialmente, com a aprovação da minha comunidade, porque antes já o exercia, antes de entrar no convento, nós já o exercia sem ter noção de que era um diálogo interreligioso. E há 10 anos que conheci o pessoal do Luiz Sérgio Marota, e que mantém esse diálogo com o movimento espírita do Brasil, veio a crescer os grupos com quem já dialogava, né? Os judeus, diversas congregações evangélicas, e agora também entrou o espiritismo, né? Então é muito importante para mim o exercício dessa atividade, que é uma orientação da Igreja Católica há 50 anos, num documento chamado Nostra Aetate, que é um documento oficial chamado Concílio Vaticano II, que fez as mudanças na igreja, que antes, assim, mais de 50 anos atrás, se celebrava missa em latim, todo mundo tinha que usar batina, o hábito religioso, né? Houve uma modernização, e nessa época surgiu esse documento do diálogo interreligioso. Então, eu tenho 52 anos, o documento tem 50. Eu me sinto nascida dentro desse movimento de diálogo. Não me lembro de nenhum momento na minha vida, acho que quando comecei a falar, já comecei a dialogar com pessoas de diversos grupos religiosos, mesmo grupos não cristãos, não é? Então, esse encontro de corações, essa conversa agradável, que eu gosto muito, que é a razão de ser do meu exercício como evangelizadora, não é? De trocar essas experiências em torno da palavra de Deus, um modo de compreender, o modo de vocês compreenderem também. Então, me pediram que fosse um geral sobre o Evangelho de Mateus, não é isso? Então, eu vou pedir para quem aqui me cola, eu vou pedir para alguém controlar o tempo, porque senão eu não vou ter noção, apesar do relógio, mas eu me distraio. Então, vamos lá, não é? Sobre essa questão do Evangelho de Mateus, pedir que fosse uma coisa mais geral, não vai ser um miudinho, vai ser um graudinho. Depois vocês esmiuçam, né? Cortam em fatias miudinhas e saboreiam melhor. O miudinho, o bom do miudinho, que se pode saborear parte por parte, não é? Sentir o sabor. Eu conheci um padre italiano que ele apreciava bastante a culinária,
Então ele foi almoçar lá em casa, padre jesuíta Máximo Pampalone, e aí ele ficava assim, tentando descobrir um sabor que ele não conhecia, que era coentro que estava na comida, e ele não conseguia definir. Ele sabia cada tempero colocado, exceto esse. Ele tem algo aqui que eu não provei, que eu nunca provei. Tem um tempero que eu não sei qual é. Então, acho que o miudinho é isso, é quando se coloca o bocado e se consegue perceber o sabor de cada tempero usado, de cada coisa que está ali presente para temperar, não é? E o graudinho é você olhar para a panela cheia. Então, apesar de gostar muito do miudinho, eu assisto, né? Eu não acompanho assim tão rapidamente, assim que sai, que eu não dou conta. Mas já tem bastante que já vi, não é? Vou seguindo e para mim é muito bom. É bom vê-lo nascer quando a gente conversa e é bom ver como ficou depois, não é? Muito legal. Então, nós vamos lá, então, se é para começar do geral, então eu vou começar do termo evangelho mesmo, e aí quem já está sabendo de todas essas coisas, perdoa e espera o polvilho ficar pronto, escaldado, né? Então, nós vamos começar do termo. Quem já está sabendo disso aqui, espera um pouco, porque nós temos que supor que essa palestra vai estar sendo gravada, vai ser vista por mais pessoas. Tem pessoas que não sabem, elas merecem saber, não é isso? Então, o termo evangelho, para a gente chegar no evangelho de Mateus. Então, o termo evangelho é uma palavra grega. E quando esse termo foi latinizado, ficou evangelho, mas em grego é eu, em vez de ver, é u. Né? Então, angelion. Né? Então, eu é um prefixo, quer dizer bom ou boa, em grego. Então, a gente tem muito esse prefixo nas palavras que são do português, que derivam do grego. Por exemplo, temos eutanásia, que é morte boa, quer dizer, sem sofrido, e outras palavras começadas com eu, quer dizer boa. Angelion é mensagem, daí que vem ângelo ou anjo, que quer dizer mensageiro, aquele que leva a mensagem. Então, angelion é a mensagem. Então, a pedaleta seria boa mensagem, mensagem boa. Ou boa notícia, né? Que notícia e mensagem em grego é a mesma palavra. Então, ou boa notícia ou boa mensagem, ou mensagem boa. Agora, para quem é um termo que não era utilizado no contexto religioso, não. Era utilizado no cotidiano, profano mesmo, não é? Quando eu digo profano, não estou dizendo contrário ao sagrado, eu estou só dizendo que não era no contexto religioso, era no contexto de correspondências e outras coisas mais. Então, o contexto da boa mensagem para quem? Não é? Então, quando o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, né, a língua do povo de Jesus era o hebraico, e com Alexandre Magno, no século IV a.C., até uma data boa da gente decorar, é 333, né, 333, ele impôs o grego macedônio para todos os povos conquistados. Então, ficou o grego a língua universal. Então, na convivência social, se tinha que tratar em grego. Em casa, você poderia falar o seu próprio idioma, mas saiu à rua, tem que tratar com as pessoas em grego. Não era obrigatório. Aqui no Brasil já teve um pouco disso, se podia falar tupi, guarani, etc., mas no trato oficial era o português, até que chegou o Marquês de Pombal e disse, é só português mesmo e não tem outra, né? Não tem outro idioma. Então, muitos judeus mesmo não sabiam mais o hebraico devido a terem nascido fora da Terra Santa, fora de Israel e nascido dentro de uma cultura grega, já falando em grego, e é muito complicado para quem é do Ocidente entrar numa aprendizagem de uma língua oriental, que tem outra estrutura de pensamento.
Então, eles já nasciam num ambiente de cultura e língua grega, tinha muita dificuldade de aprender os idiomas dos antepassados. Então, na cidade de Alexandria, no Egito, traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Então, quando teve algumas frases do Antigo Testamento que, ao serem traduzidas, como não tinham uma palavra para traduzir, eles traduziram por evangelho, ou seja, evangelion, boa notícia. Então, um desses exemplos é o segundo livro de Samuel, no capítulo 18 do segundo livro de Samuel. Depois vocês podem até consultar, né? O que eu vou tratar bem é o versículo 31, mas o segundo livro de Samuel, no capítulo 18, é um capítulo muito assim, pesado, porque o filho mais velho de Davi, o Absalão, que ia herdar o trono, ele quer logo o trono, ele não quer esperar que o pai venha a morrer para ele herdar. Então ele monta uma revolução contra o pai para destruir Davi, o rei Davi, e tomar o lugar dele. E, obviamente, o exército experimentado de Davi, é óbvio, derrota o bando de rebeldes do jovem Absalão, que são jovens inexperientes e tal. E Absalão consegue fugir, mas nessa fuga ele fica preso num galho de uma planta e ele é morto pelo general. Então o general, muito esperto, fica: essa é uma boa notícia ou essa é uma má notícia? Não é? Se for uma boa notícia, eu mesmo vou dar boa notícia, porque era abençoado quem recebia quem dava uma boa notícia recebia um presente, ou pelo menos uma bênção, não é? Que o Senhor te cubra de felicidade pela boa notícia que trouxesse. E quem dava uma má notícia, dependendo da má notícia, de quem recebia a má notícia, podia ir desde um carão até a morte, até perder a cabeça, não é? Então, o general fica naquela dúvida, se é uma boa notícia para Davi ou não, porque seria uma boa notícia se fosse qualquer inimigo. Teu inimigo foi derrotado, você está ali, porque Davi teve que fugir, né? Ele teve que deixar o palácio, toda a riqueza, deixar todas as coisas e fugir como um pobre desprovido, como qualquer um dos seus súditos, não é? Então, se fosse um inimigo qualquer, seria uma boa notícia, mas era o filho. Será que Davi consideraria a morte do filho, mesmo sendo o filho que está querendo matá-lo, uma boa notícia? Então ele ficou em dúvida. E ele escolheu uma pessoa que não tinha destaque no exército para dar a notícia. Vai, diz ao rei, né, que o jovem Absalão está morto. Então, aquela pessoa pensou assim, poxa, eu vou ganhar muito ouro, eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou dar a Davi uma boa notícia, que o inimigo dele não existe mais, está morto. Então chegou lá na maior empolgação e disse para Davi: salve o rei, que o rei viva para sempre, que os inimigos do rei, aconteça com os inimigos do rei o que aconteceu com o jovem Absalão, que ele já não é mais ameaça para o rei. Aí Davi ficou arrasado, porque o filho primogênito dele estava morto, não é? Então, quer dizer, é boa notícia? Depende. Não é? Boa notícia para quem? E aí o texto grego traduziu por evangelho, mas é boa notícia para quem? Então, o tradutor sabe, pelo contexto da história, que foi a pior notícia que Davi recebeu. Né? Mas ele traduziu por boa notícia. Por quê? Porque era boa notícia para o povo, era boa notícia para o general, era boa notícia para aqueles soldados. Não é? Quer dizer, o reino continuou até que chegou a época certa de Salomão assumir, que era o outro filho. Então, o tradutor considerou isso uma boa notícia, apesar de Davi ficar arrasado. E traduziu por boa notícia. Então, esse termo, evangelho, ele é ambíguo, porque ele é boa notícia, mas depende. Às vezes é boa notícia para quem dá a boa notícia e não para quem recebe a boa notícia. Às vezes é boa notícia para quem recebe, mas não é tão boa notícia para quem dá a notícia. Entende? Então, é um termo que vai depender muito do contexto. Então, veja bem, no Império Romano, o Império Romano, séculos depois desse acontecimento de Davi, usava o termo evangelho
para os decretos do rei. O decreto do imperador eram chamados de boa notícia. Era que tipo de decreto? Era aumento dos impostos. Aumento dos impostos era chamado de evangelho. Só para vocês terem noção do que era aumento dos impostos. E detalhe, essas taxas que o Império Romano cobrava, esses impostos, não eram impostos sobre renda, mas eram impostos que o Império Conquistador decretava sobre os povos conquistados. Então, independente de ter tido seca, se houve colheita ou não houve colheita, tinha que pagar aquela quantia. Se houve pesca ou não houve pesca no Lago de Genezaré, né, no Mar de Tiberíades, se houve rebanho, aumento do rebanho ou não houve aumento do rebanho, se houve comércio ou não, as taxas eram fixas e todos tinham que pagar. E quem não pagasse? Então a filha era levada como prostituta, o filho era levado para remar nas galés, né, do Império Romano. Então se pagava, tinha que pagar, não é? Então ou a pessoa não tinha filhos ou filhas para se tornarem escravos, ela mesma ela se tornava escrava, e dependia se a dívida ia acumulando, era uma dívida muito alta, se podia também o filho já, não só aquela vida, mas a vida futura também ser pagamento da dívida, então o filho nasceria escravo, não é? Então, isso era boa notícia para quem? Era boa notícia para o imperador, era boa notícia para quem estava do lado do imperador e por toda uma corrente de profissões e de pessoas que usufruíam do aumento daqueles impostos. Mas era uma péssima notícia para as pessoas, principalmente para as mais pobres. Porque se aumentava o imposto, então toda vez que tinha uma rebelião, o imperador aumentava os impostos. Por quê? Porque o imposto que o Império Romano impunha sobre os povos conquistados era para empobrecê-los, para que eles não tivessem condições de montar uma rebelião. Então, se montava está tendo dinheiro para mandar fazer espadas e escudos, pois espera aí, não é? Deixa estar, como a gente diz lá no Nordeste, deixa estar. Então, já aumentava o imposto e quem sofria? A pessoa mais pobre é que sofria, não é? Então, quando Jesus fala a palavra evangelho, ele fala evangelizar os pobres, evangelizar os pobres, ou seja, dar uma boa notícia para os pobres, é o oposto do evangelho do Império Romano. É o evangelho que vai ser uma boa notícia para as pessoas. Então, obviamente, um reino de fraternidade, de paz, de partilha, é uma boa notícia para quem não tem nada, não é? Agora, será que esse evangelho, essa boa notícia dada àquele jovem rico que era muito apegado às riquezas, que ficou triste quando Jesus disse, essa riqueza te escraviza, vende tudo isso para te livrar dessa escravidão e vem me seguir, foi uma péssima notícia, não é? Entende? Então, o tema evangelho depende do coração que acolhe a notícia. Que se a notícia é de desprendimento, ela primeiro dói, né? Depois é que ela vai, à medida que vou seguindo aquele decreto do novo reino, né, do reino de Jesus, porque o governo naquela época se dizia reino, né? Então o termo que os evangelhos usam é reino, porque a autoridade, o governo era chamado de reino, então se vai se tornando uma boa notícia. Mas o nosso coração, a primeira vez que ele acolhe essa palavra de Jesus, é difícil, não é? Então, o livro do Apocalipse vai dizer que é como se fosse um livro, que a gente vai se alimentar daquele livro. Na hora que nós o colocamos na boca, ele é muito amargo, mais amargo do que jiló sozinho. Se bem que aprendi a gostar de jiló, não sabia nem o que era jiló. Aí vim para Belo Horizonte, aprendi do jiló. Mas ele aí depois que se engole, né, o Apocalipse vai dizer, depois que se engole, se mastiga e se engole, vira doce. Então, o primeiro contato com o Evangelho
ele é amargo. Então, ele é duro de se roer, é difícil, mais duro do que rapadura, entendeu? Aí, depois que ele faz o efeito, depois que ele é esmiuçado, depois que ele é assimilado, ele diz o Apocalipse, quando está no estômago, que já está sendo assimilado, aí se torna doce. Mas é uma notícia dura, não é? Por exemplo, aquele jovem que era muito assim, escravo das riquezas, quando disse, vende tudo que tem, dá aos pobres. Ele, como? Vender o que eu tenho, dá aos pobres? Como é isso, né? Então, ele era muito, muito, muito apegado. Aquilo ali foi muito duro, foi uma péssima notícia, foi muito amarga. Se ele seguir o caminho de se desapegar e entregar mesmo, fazer como Jesus disse, então depois se tornou doce, porque aí ele não é mais escravo, não é? Aí ele se torna uma pessoa livre. Aquilo que o escravizava não o escraviza mais, não é? Certo? Então, essa é uma ambiguidade do texto. Agora, é interessante, apesar da tradução para o grego do Antigo Testamento chamar nessa história de Absalão e Davi, chama Evangelho, Boa Notícia, a morte de Absalão, essa palavra não ficou muito comum na tradução do Antigo Testamento. Era estranha usar essa frase. Então, antes dos evangelhos, livros serem escritos, os que nós temos hoje, né? Porque depois eu vou falar, tem um Mateus aramaico e tal, mas os livros que nós temos hoje, antes deles serem escritos, quem primeiro chamou o conjunto do que Jesus viveu, ensinou e fez de evangelho foi Paulo. Então, Paulo de Tarso foi o primeiro a dizer que a vida de Jesus era uma boa notícia. Por quê? Porque ele ensinou em tudo que ele fez, em tudo que ele viveu, toda vez que ele curou, não é? Todas as vezes que ele fez milagre, todas as vezes que ele ensinou, todas as vezes que ele se encontrou com as pessoas, que ele conversou com as pessoas, todas as vezes que ele se dirigiu aos fariseus, ou então que ele se dirigiu aos discípulos, tudo isso é boa notícia. Paulo foi quem primeiro chamou esse conjunto da vida de Jesus, que marca a vida de Jesus de boa notícia, foi ele, não é? Então, ele foi o primeiro. Daí, quando os nossos livros, não é, que nós hoje chamamos de evangelho, eles surgiram, já havia as cartas de Paulo que falavam sobre esse termo evangelho para aquilo que Jesus fez. E então eles entraram nessa onda de Paulo e acharam, mas é mesmo, né, que a vida de Jesus é uma boa notícia. Então já entraram. E eu não estou falando nada da minha cola, ai meu Deus. Mas vamos ver se eu sigo alguma coisa, né? Então, olha, não esquece de me avisar, que eu me importo. Tá certo. Então, nós temos que fazer uma diferença que é entre o livro chamado Evangelho e Evangelho enquanto a mensagem de Jesus, aquilo que ele nos disse pelo seu viver, pelo seu fazer, pelas suas palavras, pelo seu dizer. Então, o modo como Jesus, o que é Evangelho? É aquilo que ele nos ensina, pelo viver, pelo fazer e pelo dizer. Isso aqui é a boa notícia. Então, essa boa notícia, ela existiu na vida de Jesus enquanto ele vivia, assim, pelos caminhos da Galileia, na carne, como diz Paulo, ou seja, uma vida material, não é? Ele era a boa notícia, ele era o evangelho. A vida que ele levava nos ensina, né? E existiu também contada, porque quem conviveu com ele passou a contar o que ele fez, o que ele disse, como ele viveu. Depois é que foi escrito. Então, nós temos que fazer uma distinção. Porque tem uma passagem bíblica, que é do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, não é? O versículo 25, Jesus faz uma oração. Jesus ora ao Pai, agradecendo ao Pai, porque os sábios, os doutores, os que compreendem as coisas, os que têm estudo, não entendem o que ele diz, o que ele faz, como ele vive. Mas os pequenos, os simples, os sem estudo, os sem dinheiro, não é? Os que são a escória da sociedade, esses compreendem muito bem.
Então, essa passagem ela é muito forte, porque quer dizer que a boa mensagem de Jesus, ela não é tanto algo intelectual. Ela é, primeiramente, algo que atinge o âmago do nosso ser. É como vocês gostam de dizer, o espírito imortal, não é? A usar a linguagem de vocês, né? Já que também seu Eurípides, é um parêntese, seu Eurípides Bassanufo, eu soube dele quando estudei as matérias pedagógicas da licenciatura. Eu nem sabia nada de quem era espírita, quem não era espírita, não conhecia, não é? Então, Jesus atingia o âmago do nosso ser, como dizia o seu Eurípides, né? O espírito imortal era evangelizado, era educado, né? Então, para isso aí não é uma dimensão intelectual. Aliás, para quem é muito apegado à lógica racional, não tem razões. Não há lógica no modo em desapegar-se. Há lógica em acumular. Não há lógica em fazer renúncia. Há lógica em buscar ser feliz a qualquer custo. Então, não é tanto algo intelectual, mas é algo que atinge e liberta o centro da nossa existência, não é? O nosso próprio ser, a nossa essência. E para isso aí, quanto mais desprendido se for, quanto mais se viva uma vida simples, que se contente, que aprenda a viver e se contentar, não é? Com aquilo que se recebe, que a vida lhe oferece, é mais fácil. É mais fácil porque não usufruiu de um conforto, de uma coisa que poderia, se tivesse usufruído, achar aquilo essencial. Porque o problema é que se confunde as coisas que são corriqueiras, secundárias, com o essencial. E aí, quando se confunde essas coisas secundárias com coisas essenciais, não cai o evangelho, não tem condição. Né? Agora, quando nem sequer se tem essas coisas secundárias, então não se apegou-se a ela, porque também não sabe nem como é apegar-se a ela, ou como é possuí-las, e aí fica mais fácil. Então, esse versículo, ele é uma grande verdade. Quer dizer que não é uma questão de QI, é uma questão de abertura do próprio ser, abertura de coração, que pode, essa abertura de coração, acontecer e deve, com qualquer pessoa, em qualquer situação de vida, não é? Com aquele que é doutor e com aquele que é o simples, com o que é abastado, com o que é pobre, etc. Deveria ser acolhido por qualquer pessoa, ele é para todos. Mas o que Jesus agradece ao Pai é porque enquanto o evangelho do imperador massacra cada vez mais e se torna a pior notícia para quem menos tem, o evangelho dele, não é que ele não chama de evangelho, ele chama as coisas, não é? O conjunto de tudo que ele veio dizer. Então, quando ele fala, quando ele vive, quando ele ensina, aí aquele que é mais desprendido, aquele que pouco tem, aquele que recebe a pior notícia do império, é que recebe a melhor notícia do novo reino, que é o reino de Deus, não é? Certo? Então, aí disso veio uma interpretação estranha, é que se pensou que não se deveria, então, se estudar. Não se deveria estudar o texto bíblico. Por quê? Porque os simples é que entendem, que é tão fácil o texto bíblico, que quem não é estudado entende. Olha, quem foi que disse isso? Jesus. Jesus disse, Pai, eu te agradeço, porque não é preciso ser doutor, não é preciso ter o doutorado, nem o mestrado, nem o pós-doutorado, para entender o que eu estou dizendo. Não é? Aí as pessoas, bom, se os mais simples, se os mais incultos, que é isso que tem a palavra lá, se os mais incultos entendem, então é a coisa mais besta do mundo, né? E a bestada é quem vai tentar escarafuçar os neurônios para entender alguma coisa. Certo? Então, o que não se estuda porque não há necessidade de estudar. Mas isso aí que Jesus está falando é sobre o que ele vive, o que ele no viver, no dizer e no fazer.
Isso é que a lei do amor, isso aí é para todo mundo entender. Agora, quando se escreveu, aí é o Evangelho enquanto livro, né? Quando se escreveu o que Jesus fez, o que Jesus disse, o que Jesus viveu, aí se escreveu num modo, num gênero literário, num estilo literário, que tem de uma língua que a gente não conhece, não domina, uma cultura totalmente diferente da nossa, há 2000 anos atrás, né, falando de coisas de lá, da época e também da cultura e do modo de ser e do modo de entender, aí complicou. Aí só bastante estudo para entender. Né? Que eu digo para os meus alunos que o problema não é quando uma pessoa se coloca diante de um texto bíblico e diz não entendi nada. Quando eu distribuo pedaços do texto bíblico e digo, formem grupos e depois tragam aqui o que vocês entenderam, que eles chegam para mim e dizem, não entendi nada, eu disse, ótimo, ótimo, ótimo. Por quê? Porque o grande perigo nosso é achar que nós já entendemos de cara, que foi escrito em português ontem no Brasil falando do que está acontecendo agora. Então, esses textos servem para hoje? Servem. Porque a mensagem que está aí é uma mensagem que é para hoje, é para todos os tempos. Mas, eu vou te dizer uma coisa, é como um coco. Beber água de coco lá no Nordeste, a gente encontra toda hora, né? Está com sede, tem na rua as carrocinhas com os cocos. Tem aquele, olha, o coco que a gente vai utilizar, o coco verde, é aquela água que está dentro. Ao redor tem uma capinha branca. Depois tem uma marrom, que é bem dura. Depois tem uma verde. Então, o Evangelho é isso. Para você chegar na água do coco, você tem que se livrar, deixar passagem do resto. Então, o que a gente faz num estudo? É dizer, essa parte verde aqui não é que alimenta, não. Depois, essa parte marronzinha e dura aqui também não é o que alimenta, não. Agora você chegou na parte que alimenta. Você tira os aspectos culturais, os aspectos históricos, regionais e tal. E aí, o que você chega? Na moral, né? A mores, como diziam os antigos, que é aquilo que tem a ver com a minha consciência. Mores é a palavra latina, de onde veio o moral, quer dizer aquilo que tem a ver com a minha consciência. Mas não a minha consciência como indivíduo só, mas a consciência do gênero humano. Aquilo ali atinge a consciência do gênero humano. Mores é algo que nos educa também, porque atinge a nossa consciência e diz assim, isso não está certo. Não é uma lei positiva, não é a lei que esteja fora, não é para fazer isso. É porque a minha consciência, ao entrar em contato com aquela água de coco ali, o sumo daquela mensagem, a minha consciência vai dizer, isso é o certo, isso liberta, isso está errado, isso que eu estou fazendo está errado. E do jeito que eu digo, qualquer um pode dizer. É para o gênero humano. Certo? Então, é preciso muito estudo para não confundir a água do coco com a palha do coco, com o mesocarpo, com tudo que tiver, né? Certo? Que o que vai alimentar, porque se você pega um coco verde, você não sabe o que é um coco, e você vai se alimentar daquela palha verde ali que está ao redor, você vai morrer. Então, não é para isso. Aquilo ali vai matar. Então, para a vida de Jesus, o dizer, o fazer e o viver de Jesus, não é necessário estudo. Mas, quando você só tem acesso a isso através de livros que estão dentro de uma cultura, de um estilo bíblico, de um mundo antigo, de outro idioma, aí você precisa. E o meu fundador da nossa comunidade, que era um estudioso da Bíblia e que foi viver no meio do povo simples, disse que a obrigação nossa, mostrar para o povo simples onde é que está ali a água do coco, onde é que está o sumo da mensagem. Porque senão pode chegar um lobo e dizer, olha, o principal é essa parte verde, o principal é esta parte aqui dura, marrom que está aqui, entendeu? E matar o povo. Então, o povo precisa, porque na hora que chega essa água de coco no coração desse povo, como eles não têm toda aquela casca e toda aquela armadura e todo aquele apego ao que é secundário, porque eles não têm o secundário, eles não têm nem o primário, e então eles não têm nem o que comer.
Não é? Como vai se apegar ao que é secundário? Não tem nem o básico, que lhe é os dons primários. Então, ele não vai ter resistência. Então, ele vai imediatamente, quando chego com os meus alunos que estão na universidade, eles batem de frente comigo. Eu digo uma coisa, eles querem me provar o contrário. Por quê? Porque vai ter que abrir mão de muita coisa. E quando eu chego para o povo simples, eu digo, não batem de frente. Por quê? Porque eles não têm nada para renunciar. Eles têm pouquíssimo para renunciar. Certo? Então, não preciso estudar se eu tivesse um contato com Jesus sem o acesso ao texto. Mas já que o meu contato com o que ele disse, com o que ele fez, é a partir de um texto, eu tenho que estudar o texto. E aí eu tenho que levar esse estudo para quem não tem essa condição. Aí fica perfeito, não é? Aí fica maravilhoso. Então, o Evangelho de Mateus, ele se propõe a isso, mas cada evangelho, você pode perguntar por que temos, então, 4 evangelhos, não é? Porque cada evangelho se propõe a dizer isso de um jeito que fosse mais fácil para as pessoas a quem o evangelho primeiro se dirigiu, e também para enfocar coisas que o outro não enfocou. Então, o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho muito interessante, porque ele é temático. Ele é como algo, como um plano de curso que um professor faz, é por temas. Então, o que eu vou? Do tema mais fácil, isso aqui é a introdução à matéria, aí vou aprofundando lá, até ir chegando aonde eu quero chegar. Então, o Mateus, ele vai falando da vida de Jesus por temas. O Lucas já diz assim, eu vou pôr ordem aqui, vou tentar pôr uma ordem cronológica, porque grego, você vai lá. Marcos, ele faz assim, ele vai, volta, vai, volta, vai, volta. Aí Lucas diz, eu não dou conta do negócio desse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma ordem cronológica. Primeiro ele nasceu, depois ele ficou com 12 anos, depois ele ficou adulto, depois ele disse isso, ele disse na Galiléia, depois ele disse na Judéia, depois ele morreu, depois ele ressuscitou, etc. Então ele foi colocando uma ordem que tem mais a ver conosco, porque é a ordem ocidental, a ordem de Lucas. Ele era um homem grego. Né? Mas o Mateus, ele é influenciado pelo modo como os rabinos antigos ensinavam. Então, ele falou por temas. E quando eu falo sobre Mateus, eu me lembro da minha avó. Minha avó tinha vários álbuns de fotografia. Minha vovó Isaura, minha avó materna. Então, o que ela fazia? Ela dividia por temas. Tinha álbuns só de nascimentos. Bebês novinhos, todos os filhos, netos e bisnetos, e eles eram tão parecidos às vezes, os filhos, quando a gente dizia assim, isso aqui é o tia Dinásio, não, doido, isso aqui é o fulaninho, que é filho de não sei quem, então, porque eram só bebês, aí ela sabia todos, mas nós olhando aqueles álbuns, né? Depois, álbum de casamento, tinha álbum de batizado, álbum de primeira comunhão, álbum de casamento, álbum de não sei o quê, não dá. Se olha, não tem aquela cronologia. E a cronologia, ela falando, ela dizia, esse aqui é fulano, isso aqui é cicrano, isso aqui aconteceu isso aqui é de 1900, não sei quanto, e tal. Aí, ela estando presente, nós víamos a ordem. Mas o que tinha era temático. E Mateus é assim. Mateus, Jesus chega e diz assim, agora é só contando parábola. Não me perguntem nada que não seja parábolas. Já pensou Jesus passar um mês todinho? Esse é o mês das parábolas, só parábolas. Aí terminou as parábolas, aí ele foi falar sobre a missão. Aí o Pedro quis perguntar, não, Pedro, é só a missão. É claro que na vida real de Jesus não foi assim, mas ficou didático e ficou bom para aprender. Então ele é o mais didático, não é? Então, ele teve 5 eixos que são temáticos, não é, que a gente vai ver. Agora, o Evangelho de Mateus teve um bispo chamado Papias, que era de uma cidade chamada Hierápolis, na Ásia Menor, que agora é a Turquia. E ele viveu do ano 60 ao ano 135. E ele disse que conheceu e leu um Mateus em aramaico, não é? Que era um evangelho mais breve, que era Mateus em aramaico. Esse Mateus em aramaico, ele não chegou a nós. Né? Por que ele não chegou a nós? Porque foi escrito em aramaico, quase ninguém sabia aramaico, só chega a nós o que é copiado. Então, era copiado à mão.
Então, por um tempo foi copiado, depois a igreja, quando eu disser a igreja, não estou falando da igreja católica, nem igreja nenhuma, estou falando da comunidade cristã, depois quando falarmos do sermão eclesial, vou explicar mais. Então, os seguidores de Jesus já era uma minoria o que falava aramaico, a maioria falava grego, então como é que eu vou copiar um texto em aramaico se eu não sei o que está ali, aquelas letrinhas de trás para frente, não é? Então, por que eu vou copiar? Então, se parou de copiar. E aí, ele sumiu. Pode ser que ainda se encontre em alguma arqueologia, dependendo de onde tiver sido guardado, porque depois de tanto tempo, é difícil sobreviver, depende da região e da forma como foi guardado, não é? Se ficou exposto, não existe mais, tá? Mas ainda há uma esperança de se chegar a esse texto. Então, esse Mateus em aramaico não existe mais, teve que se reescrever outro em grego, mais longo, mais aprofundado, mais elaborado e tal, que é o que nós temos hoje, não é? Esse em aramaico não existe mais, ele era breve até. Então, a forma como Mateus escreveu, nós podemos comparar com uma casa, esse atual livro de Mateus, né? Então, uma casa com 3 cômodos. Então, tem uma marquise, não sei como é que chama aqui, marquise é aquilo que está na frente, uma área na frente da casa. Essa primeira parte de chegada, quando a gente começa a ler o Evangelho de Mateus, é sobre a pessoa de Jesus. Então, ele vai até metade do capítulo 4 falando de Jesus, da pessoa dele. Como foi que ele nasceu, quando foi, o que envolveu a morte dele, como foi que ele começou, ele foi para o deserto, ele foi tentado, etc. Tal, ele foi no Jordão, quando foi para o deserto já tinha ido no Jordão, já tinha entrado em contato com João Batista, etc. Então, vai apresentando, é uma área de chegada, é para não assustar o leitor. Então, se alguém prestasse o livro de Mateus para alguém que nunca soube nada sobre Jesus, a pessoa dizia assim, ó, toma esse livro aqui, leia. Faz como eu. Espírito gosta de dar livro de presente, né? Eu já tenho não sei quantos. Então, ele chega assim, leia esse livro que você vai gostar. Eu, tá bom, não é? Leia esse livro que você vai gostar. Então, as pessoas chegavam com o Evangelho de Mateus, parece que já existia Espírito naquele tempo, diziam, leia esse livro, você vai gostar. E aí a pessoa dizia, esse livro fala sobre o quê? Sobre quem? Para não assustar, para não chegar dizendo, olha, você tem que fazer isso e aquilo outro, né? Para não dizer que Jesus tinha morrido na cruz, ele começa apresentando devagarinho Jesus, bem didático, bem, né, um menino, é tudo de bom, os magos vão lá, né, Juliana? Os magos vão, dão presente, olha a cor boa, Herodes foi passado para trás pelos anjos, deram um jeito, né? Aquela coisa, você vai dizer, nossa, a história é boa, né? Então é para apresentar Jesus. Aí, lá pela metade do capítulo 4 e vai até o capítulo 16, aí é a proclamação do reino. Aí Jesus vai dizer assim, olha, esse que vocês conhecem é o Império Romano, mas eu tenho um governo, um modo de existir, um modo de conviver que é radicalmente diferente. Que aí é a boa notícia. Então, é de 4 a 16, é o miolo do Evangelho de Mateus, dizer o que é o reino de Deus. O que é essa fraternidade, o que é esse mundo de paz, de fraternidade, essa grande família humana, não é? O que a gente tem que fazer, como é que a gente deve viver, como é que a gente deve reagir a tudo. Então, isso aí é o grosso, que seria o centro da casa mesmo, onde as pessoas se reúnem, não é? Seria aqui essa sala onde nós estamos, seria aqui onde a gente pergunta e trava conhecimento, e tem briga, né? Porque senão não é família. Tem briga, tem reconciliação, tem de tudo nesses versículos, nesses capítulos, nesses versículos. E aí ele faz um outro cômodo menor, que vai do 16 até o 28, mas também é um espaço bem amplo, que é falar sobre como começam os sacrifícios de Jesus até a ressurreição de Jesus, a manifestação de Jesus após a ressurreição, que ele deixa mais reservado, porque primeiro você tem que entender o reino, depois é que você vai entender o que é a ressurreição, né? Essa vida nova, né? Essa saída do túmulo que Jesus faz, o que é que significa isso? O que é isso? Como é isso? Então tem a ver com o reino que ele proclamou. Se só tem a proclamação do reino e termina na cruz de Jesus,
aí o reino fracassou. Mas não termina na cruz de Jesus, termina com Jesus vivo. Então, o reino realmente se edificou entre nós. Não é? Já há uma mistura entre o que nós somos e o que nós deveríamos ser. Não é? Com a ressurreição, as duas realidades, a realidade de um mundo transformado, que vocês chamam regenerado, de regeneração, um mundo diferente desse. Com esse mundo que nós vivemos, isso já está junto, já está misturado. Não é? Então, aí, o pessoal do Morro Alto, polvilho doce com polvilho azedo já está misturado. Só falta terminar de fazer, né? Põe isso no forno e aí vai surgir isso. Então, para esses antigos, né, tanto Paulo quanto Mateus e outros, esse mundo novo, que Paulo chama o mundo vindouro, né, ele já começou, ele já está como uma semente, ele precisa só desabrochar, ele começou com a ressurreição de Jesus. Não é? Então, de certa forma, ele já foi decretado, ele já foi colocado os alicerces dele, já foi plantada essa semente, agora é só, né, romper as barreiras para se expandir e se tornar verdadeiramente um mundo diferente desse que nós vivemos. Né? Então, isso aí são um pouco. Agora, o Evangelho de Mateus, ele vai, além desses 3 cômodos, que é uma forma de ver, eu falei que ele é temático. Então, ele pega a vida de Jesus e vai narrando a vida de Jesus por temas. Não é? Então, quando ele tem as 3 cômodos, nesse cômodo do meio, que ele diz que é o maior material, aí ele vai dividir em 5 grandes temas, e que são chamados às vezes de discurso, porque Jesus faz, mas logo depois que ele faz, ele explica. Então ele fala, dá uma aula, não é? Dá uma aula. Então o primeiro deles é chamado o discurso ou o ensino sobre um monte, que ele faz em cima da montanha, que a gente chama de o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, etc. Então vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Então ele vai ali, é muito interessante, outra vez, eu vou ter que voltar aqui, viu? Não sei como é que vai ser, não, mas vou ter que voltar. Então eu vou ter que voltar, e aí eu digo para vocês com mais tranquilidade. Esse Sermão do Monte, eles são como 5 portas para entrar em um castelo, em um palácio. 8 portas. Então o Sermão do Monte são 8 portas para entrar no palácio do rei. As 3 primeiras é quando a gente ainda é visitante. As 5 finais é quando você já está dentro da casa. Então, tem os ensinos para quem quer entrar nesta casa e tem os que... Então, são 8 maneiras de se entrar no reino, não é? Então, são aquelas bem-aventuranças, são 8 bem-aventuranças, são 8 maneiras de entrar na casa. 8 portas que você pode escolher para entrar na casa. Ou que você entra e sai da casa cada vez por uma dessas portas. A aflição é uma forma, né? A perseguição. Aí vocês é que vão ter material, né, comigo. Aí, como entra e sai dessa casa, aí já é com vocês, né? Então, cada vez por uma porta e sair já não é do meu entendimento, nem da minha compreensão, mas vocês saberão, realmente, com poucas coisas, vocês saberão aprofundar mais com a doutrina que vocês têm, o material que vocês têm, as obras que vocês têm. Não é? Mas eu posso, outra vez, falar com calma, ou enviar para você, isso para vocês. Então, a primeira coisa é sobre essa entrada na casa, né? O Sermão do Monte é como viver já nesse mundo novo, né? Mas se o mundo novo, se o mundo vindouro, ou o mundo regenerado, ou outra forma mais, porque vocês falam no mundo de todos, mas o católico fala na vida beata, na vida beatitude, que quer dizer ditosa. Depende se você quer usar o latim, o que você quer usar, mas fala também nos bem-aventurados. Nós temos os bem-aventurados, então, bem-aventurado, Frei Galvão já foi tratado como bem-aventurado, quer dizer, já está num mundo que já não é simplesmente um mundo em que as relações são melhorzinhas, né? Mas é uma coisa mais profunda, né? Então, já temos os que estão na visão beatífica, que nós chamamos, né? Aqueles que já estão ditosamente vivendo.
Então, essa é a primeira coisa, é como é que as bem-aventuranças significam como que a gente vive no mundo que há de vir, no mundo vindouro. Ora, mas se ele ainda vem, como é que eu vou saber agora? É simples, é porque ele é o resultado disso aqui. Então, a gente já tem que começar, porque a semente já foi plantada, o alicerce já foi feito. Quando é que a gente vai decidir amar? Não é? Quando é que a gente vai decidir perdoar? Ora, tem que ser agora. Então, as bem-aventuranças são essas formas. E depois ele vai... esse é o primeiro tema, não é? A entrada no mundo bom, no mundo que deveria ser, no mundo vindouro, nesse palácio real. Essas 8 portas são 8 formas de entrar nesse palácio real. Nesse mundo que vem, não é? Que deveria ser. E o segundo momento o momento da missão, é instruir para a missão. Por quê? Ora, se Mateus é um bom professor, ele vai contando a vida de Jesus assim, se eu sei que vai vir um mundo maravilhoso por aí, Jesus disse que ele vem, se Jesus já me disse como é que se vive lá, como é que se entra, o que eu tenho que fazer? Contar para os outros, é óbvio. Então vem, né, é uma questão lógica de qualquer professor, é a missão. Então, aí ele vai tratar da missão, é o tema missão. Agora, é interessante, porque com Jesus as coisas não batem como nessa lógica aqui não, que é a lógica do mundo vindouro, né? Aí ele vai dizer, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês vão fracassar, ótimo. É assim, a pessoa, o dono da empresa, o presidente, o chefe lá, reúne todo mundo, nós vamos agora, gestão nova, temos metas maravilhosas em que nós vamos fracassar, obviamente, ao tentar pôr isso em prática, pois é isso que Jesus disse, olha, vocês vão fracassar, vão ser perseguidos, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos, vão apedrejar vocês, vão levar vocês para a sinagoga, vão dar uma surra em vocês, 40 chicotadas em vocês, vai ter perseguição, mas vocês façam assim, quando isso acontecer. Então, ele vai, essa parte da missão é interessante, que ele começa dizendo assim, não vai dar certo. A princípio não vai dar certo. Se você for daquele tipo que vai contabilizar, fiz a missão, aumentou 20 pessoas no centro. Ó. Miudinho, conseguiu mais 20%. Tá indo bem. Sei quanto. Ok. Ó, não é desse jeito. A coisa é o seguinte, quando a gente faz a missão da mesma forma que Jesus faz. A gente lança a semente. E aí, o que a gente vai fazer? Esperar. Vocês têm que ler o morro alto para saber o que eu estou dizendo. Esperar. É merchandising no meio da palestra. Então, o que a gente vai fazer? Esperar. Por quê? Porque ela vai cair em um coração. E um coração tem livre-arbítrio. Públio, eu sei quem é. Eu li há 2.000 anos atrás. Eu li há 2.000 anos atrás e li agora. Então, agora eu li há 2.000 anos, né? Então, às vezes as palavras nos traem, né? Então, Públio, você pode receber essa semente e fazer com que ela seja agora ou depois. Pena para você se vai ser depois, que pena. Então, o que Jesus diz é o seguinte, você não vai inculcar o reino, ou o mundo vindouro, ou o mundo de todos, seja lá que seja, no coração das pessoas à força. Elas vão ter que deixar a semente cair, a semente germinar. Agora, a palavra não volta atrás, sabia? Já dizia o profeta Isaías, não é? A palavra de Deus é como uma chuva. Ela não volta, a água não vai evaporar antes de fazer a missão que ela tem que fazer aqui, antes de fecundar a terra. Então, ouviu, entrou em contato, pode até você dizer não, mas esse não é temporário. Essa palavra vai vingar um dia. Então, o que eu tenho que fazer? Quando a gente se propõe a uma atividade missionária, obviamente a gente quer retorno. E ele está dizendo, não vai ter agora. Se você estiver preocupado com o retorno agora, desista. Porque você não vai ter. Porque não vai ser imposição, vai ser convite.
Certo? Então, esse discurso missionário é muito importante, porque ele nos prepara para o fracasso, mais do que para o fracasso, para a perseguição. A gente fica lutando com aquele nossa irmã que diz assim, você é uma louca, essa religião é doida, e não sei mais o que, isso é coisa do demônio, e tal. E você fica lutando para explicar. Não dá, não é o momento dela, é o seu momento. É o seu momento, foi o momento de você dizer sim. E se vocês estiverem realmente certos, vocês já disseram não, e eu também, certo? Então vamos ter um pouco de tolerância com o momento das pessoas, não é? Então esse discurso missionário, ele é para nos preparar para isso, não é? Então ele é o segundo. Depois ele vê que essa questão de dizer o que esse mundo é muito complicado, dizendo uma linguagem lógica, e ele vai fazer no capítulo 13, explicar em parábolas. E ele vai explicar em parábolas, porque a parábola é algo que você sempre vai poder reinterpretar. Então, em todos os tempos, as pessoas vão se reunir em torno das parábolas e vão dizer, eu acho que isso aqui é isso aqui. Eu acho que essa semente está falando disso. Eu acho que essa roça de trigo está falando disso. Eu acho que isso aqui, né, esse rebanho está falando disso. Então, as parábolas são um campo aberto a interpretações e que fica mais fácil da inspiração vir e nos explicar, porque ela lida com o sentimento, ela lida com a imaginação. A parábola não lida com a razão. Não tem razão de ser a parábola. Ela não segue uma lógica, não é? Ela é como o amor. O amor, quando você vai falar do amor, você canta, você faz uma poesia, você manda flores, não é? Você faz alguma coisa, porque não dá para ficar. Como é que o cara vai lá, tá? O Aloysio Elias foi falar para a Juliana que estava apaixonado por ela, né? Aí ele foi explicar racionalmente todos os motivos racionais que ele tinha para se apaixonar por ela e não por outra. Não é assim, não é? Não é assim. Então é um reino de amor. E a gente o entende à medida que a gente entende o amor. E o amor a gente não entende com a cabeça. A mãe da gente diz assim, tá cega, tá doida. A gente se apaixona pela pessoa errada. Ninguém se apaixona pela pessoa certa. A nossa cabeça não aprova. Agora o nosso coração aprova. E depois o nosso coração diz para a nossa cabeça, te acostuma, né? Te acalma, não se aveste, né? Que vai dar tudo certo. Mas o nosso coração é que tem as razões do amor, não é a cabeça, né? Certo? Na hora que a gente der ouvidos à mente, e a mente nos convencer que a coisa não foi realmente uma loucura, aí a gente diz, então tchau, né? Não dá mais. Aí a cabeça convenceu. Por quê? Porque ela foi catalogar, racionalizar cada acontecimento e viu que o negócio deu errado. Aí ela convence o coração, o que é que eu posso fazer, não é? Mas enquanto o coração tiver a voz mais alta, ele consegue. Não é? Então, esse discurso em parábola é para atingir o coração. É para falar de amor, é falar poeticamente. Não é? A parábola é poética. Ela é conto, ela é mito, não é? Ela é fábula, ela é poesia. Então, é para atingir o coração. Não é? Para que a gente possa entender que a gente entende esse mundo vindouro da mesma forma que a gente entende o amor, com o coração. Não há razões lógicas para esse mundo vindouro. Não é porque não há lógica para o amor, certo? E aí ele depois vem para o quarto ensino, que é o eclesial. Agora vamos entender o que é eclesial, o ensino para a comunidade. Então, teve um ensino em missão, para fora. Não é? Vai divulgar essa mensagem. Mas ainda está complicada essa mensagem. Então, dá uma parada bem no centro, porque as parábolas ficam bem no meio, são 2 ensinos antes e 2 depois, as parábolas ficam bem no meio, para dizer assim, olha... Sabe por que fracassa? Sabe por que não dá certo? Sabe por que é diferente? Porque é do amor, é a lei do amor. Né? E aí, terminou esse de parábola e ele vai se voltar para dentro da comunidade. Né? Porque nós temos um movimento de evangelização de serviço, que com a sopa, com a cesta básica, com os remédios, com as coisas todas que a gente faz, ainda é missão. Está dentro do contexto de missão.
E que lá no discurso de missão tem o desapego, tem a partilha dos bens, etc. Bom, mas aí nós não nos agregamos só para sairmos para evangelizar ou para servir. Nós convivemos. E aí como é que se convive? Então, olha só. A palavra igreja veio de eclesia, que é uma palavra grega. E essa palavra eclesia, ela significava simplesmente, era do contexto político, e significava a assembleia dos cidadãos para dar o rumo à cidade. Ou seria o mais parecido à Câmara dos Vereadores, se fosse tudo honesto, fosse uma Câmara bem honesta. Então, quer dizer, em Corinto, por exemplo, tinha a eclesia de Corinto. O que é? São os magistrados de Corinto, são os homens que têm cidadania, que têm os direitos, né? Que são nomeados. Eles se reúnem para decidir. Vai ter jogos, não vai ter jogos, né? Que lá tinham os jogos istmicos, que era a imitação dos Jogos Olímpicos. Né? Vamos construir um novo prédio público, não vamos construir o prédio público, nós vamos resolver isso das enchentes, ou não vamos resolver porque teve enchente, etc. Então, eles dão o rumo da cidade, eles tomam decisões, e eles também julgam pequenas causas. Não é? Então, era isso, quando se convocava, vamos convocar os magistrados. Quando os magistrados se reuniam, chamava eclesia, é uma assembleia convocada, não é? Para tomar decisões, para ver o melhor, o bem comum, o melhor para o bem comum, para aquela cidade. Então, Paulo também foi quem pegou esse termo e trouxe para dentro da comunidade cristã. E chamou pela primeira vez a comunidade cristã de eclesia. Então, quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, ele chamou a convocação que Josué fez lá em Siquém, para saber... Olha, agora nós conquistamos a terra. Cada um tem sua terra. Que Deus nós vamos adorar? Aí todos foram de acordo. Nós vamos adorar o Deus que nos tirou do Egito. O Deus de Abraão. Porque tinha um dizendo, foi o bezerro, o Boiacos que nos tirou do Egito. Foi não sei quem, foi não sei quem. Disse, bom, agora vamos saber. Eu e minha casa, eu e meu clã, vamos servir o Deus de Abraão. E vocês? Então, quando isso foi traduzido, chamou essa reunião de eclesia. Agora... já estou encerrando, vou só falar do último discurso, tá? Então, Paulo viu que a comunidade cristã dentro da cidade, por exemplo, a comunidade cristã que morava, todos os moradores de Corinto que eram cristãos e que se reuniam uma vez por semana, né? Então, ele chamou isso de eclesia. Por quê? Porque aquelas pessoas davam o rumo, não da cidade de Corinto, porque eles não eram ninguém para Corinto, mas davam o rumo do mundo novo, um mundo vindouro, porque elas já viviam como se estivessem no mundo vindouro. Então, elas puxavam, elas atraíam a cidade de Corinto para o mundo vindouro, porque elas já viviam. Então, tinha gente dentro da comunidade cristã que liderava a comunidade cristã e lá fora, passou da porta, era escravo. Dentro era o líder, o dirigente. Isso não se via, isso é coisa do mundo que vem. Então, ele chamou a comunidade, aquela família espiritual de seguidores de Jesus de eclesia. E nunca dizia de Corinto ou de Fulano, porque isso aí era a Câmara dos Vereadores. Eles diziam de Deus, de Cristo. Então, hoje está na nossa Bíblia, está dizendo a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Né? Certo? E uma vez eu estava dando uma palestra e eu disse assim, porque Paulo, eu sou Paulo e eu empolgado, Paulo perseguia a igreja de Deus, né? Eclesia do teu em grego, né? Tem demais essa frase. Eu persegui a igreja de Deus. Aí uma pessoa gritou bem perto de mim, igreja de Deus não, que é a igreja dos homens. Aí eu, para não criar atrito, disse, está certo. Mas, quer dizer, não é igreja no sentido hoje do que nós entendemos. É a assembleia que se decide a viver já agora as normas do amor, que vai ser a lei do mundo que vem. Né?
Então é por isso que ela é de Deus, ela pertence a Deus, ela é convocada por Deus e não por alguém da cidade. E o último discurso, é lógico para quem é professor, é sobre o fim dos tempos. Como é que eu sei que esse mundo está chegando? Olha, enquanto você vê guerra, isso, aquilo, é que ainda não aconteceu. Não é? Se não tiver mais isso, é porque... Agora, quando for chegando cada vez mais perto, vai ter mais violência, vai ter mais guerra. Porque para os antigos, o fim dos tempos, eles chamam fim dos tempos, não é uma destruição do planeta, como as pessoas pensam. Para eles, fim dos tempos é um final de um modo de viver, para se viver um outro modo. Então ele vai orientar, olha, vão dizer que já chegou, que está bem ali, vai ter profeta de Apocalipse para todo lado. Vocês não acreditem. Enquanto vocês virem que tem guerra da Síria, guerra não sei o quê, porque ainda não é o fim. Quando chegar mesmo o fim, não é? Não tem mais nada disso, não tem mais guerra, não tem violência, não tem mais nada. Agora, quando isso for demais, é porque há uma reação contrária à proximidade do fim. É importantíssimo. Pronto, aí fechou, acabou o Evangelho de Mateus, né? E aí ele vai tratar depois do que acontece com Jesus. Então, o que vai acontecer com Jesus? Tudo o que foi dito nos 5... Ele fez missão, ele conviveu com os 12, ele foi perseguido, ele foi morto, então, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele mostrou realmente esse mundo que há de vir, ele já existe em Jesus. Jesus já o vive, e vive mais do que isso. Né? Então, é a garantia, a ressurreição é a garantia de que, de fato, é para lá que nós estamos caminhando. Pois pronto, eu passei 5 minutos do meu tempo, mas aí vocês perdoem, nós vamos sair para, né, para lanchar, para beber uma coisa e comprar o livro. Porque senão vai ficar de mal comigo. Comprar o livro, comprem, o livro é bom, estou lendo, né? E depois a gente volta e eu escuto as perguntas de vocês.